Chamaram ela de macaca brasileira na frente de todo mundo. O ginásio inteiro ouviu. As câmeras filmaram tudo. Maria ficou parada, gelada, sem responder nada. Mas o que aconteceu poucos minutos depois na luta calou o mundo inteiro. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo a hora exata em que você chegou neste vídeo. Preciso avisar que todos os nomes pessoais foram alterados para preservar a identidade de todos os envolvidos. Não queremos expor ninguém, mas a história que você vai ouvir é 100% real. Você vê Maria parada no centro daquele ginásio lotado em Berlim. O rosto dela não mostra nada. Mas por dentro, você sabe que está fervendo. Você já se sentiu humilhada na frente de todo mundo? Já ouviram sua origem sendo usada como piada? Alguém já disse que seu lugar não é onde você está? Como é carregar o peso de representar não só você, mas todo mundo que se parece com você? Esta não é só a história dela. É a história de todos nós que já fomos subestimados por causa de onde viemos, da nossa cor, do nosso sotaque. Hoje você vai ver como uma resposta silenciosa pode gritar mais alto que qualquer palavra. Maria Santos Alves cresceu em Belford Roxo, Rio de Janeiro. Uma menina magra, de braços compridos e olhos que sempre pareciam estar calculando alguma coisa. Filha de Dona Carmen, faxineira que limpava 3 casas por dia, e de seu João, pedreiro quando tinha obra, biscateiro quando não tinha. A casa da família tinha 2 cômodos. No quarto, dormiam os pais e os 3 filhos. Na sala, que também era cozinha, acontecia a vida. Foi ali que Maria, aos 8 anos, viu pela primeira vez uma luta de MMA na televisão da vizinha. Uma mulher pequena nocauteando uma muito maior. Maria ficou grudada na tela até o final. "Mãe, eu quero fazer isso", disse quando chegou em casa. Dona Carmen suspirou e respondeu: "Filha, isso não é coisa de moça direita. Mulher que briga na rua não arranja marido bom." Maria não respondeu nada. Mas uma semente tinha sido plantada. Na escola, as coisas não eram mais fáceis. Maria era uma das poucas crianças negras numa sala majoritariamente branca. Quando os meninos faziam piadas sobre o cabelo dela, ela revidava com os punhos. Quando as meninas riam do seu tênis furado, ela fingia que não ouvia, mas guardava tudo, cada riso, cada olhar, cada sussurro. Você já foi a única pessoa que nem deveria estar ali? Maria sentia isso todo dia. Na escola, no ônibus, na padaria do bairro onde trabalhava aos fins de semana para ajudar em casa. Sempre a sensação de que estava sendo observada, julgada, medida por um padrão que ela nunca ia conseguir alcançar. Aos 12 anos, Maria viu um cartaz pregado no poste perto de casa. Academia Fight Club, aulas de MMA para iniciantes. O endereço ficava a 40 minutos de ônibus. O preço da mensalidade custava metade do que a família gastava com comida. Mas Maria não conseguia tirar aquele cartaz da cabeça. Durante 3 meses, ela juntou moeda por moeda. Catava latinha, vendia doce na escola, fazia bico cuidando de criança pequena. Quando finalmente teve o dinheiro para a primeira mensalidade, Dona Carmen chorou. "Filha, você tem certeza? Esse dinheiro dava para comprar comida para 2 semanas." Maria olhou para a mãe e disse: "Mãe, eu preciso disso mais do que preciso de comida." A primeira vez que Maria entrou na Academia Fight Club foi numa terça-feira de março. O lugar parecia um ferro velho abandonado. Paredes descascadas, teto com goteiras, chão de cimento rachado. O saco de pancada estava remendado com fita isolante. O espelho da parede tinha uma rachadura no meio que dividia o reflexo ao meio. O professor, um ex-lutador de 50 anos chamado Benedito, olhou para aquela menina magra de 12 anos e balançou a cabeça. "Garota, você tem certeza do que está fazendo? Aqui não é escolinha de luta, aqui é treino de verdade." Maria respondeu sem piscar. "Eu não vim brincar, vim aprender a me defender." Benedito sorriu. "Defender de quê?" Maria pensou por alguns segundos e respondeu: "De quem acha que sabe quem eu sou só de olhar para mim." Os outros alunos eram todos homens, a maioria adultos. Quando Maria chegava para treinar, as conversas paravam. Não por respeito, por estranheza. "O que uma menininha está fazendo aqui?"
Ela nem vai aguentar um treino completo. Professor, você tem certeza que isso é legal? Quantas vezes você teve que provar que merece estar num lugar só porque é diferente? Maria teve que provar isso todo santo dia. No primeiro mês, ela vomitou 3 vezes depois do treino. Chorou no ônibus voltando para casa 5 vezes. Pensou em desistir 10 vezes. Mas no 11º dia, algo mudou. Um dos alunos, um rapaz de 20 anos, que sempre fazia piadas sobre ela, resolveu testar Maria num sparring. Vamos ver se a garota aguenta um troquinho, ele disse para os outros. Benedito tentou intervir, mas Maria levantou a mão. Deixa, professor. Eu aguento. O que aconteceu nos 3 minutos seguintes mudou a dinâmica da academia para sempre. O rapaz veio confiante querendo impressionar os colegas. Maria esquivou, esquivou, esquivou. E no final do segundo round acertou uma sequência de 3 socos que derrubou o garoto. Ele levantou vermelho de vergonha. Maria estendeu a mão para ajudá-lo. Bom treino, disse simplesmente. A partir daquele dia, ninguém mais fez piada. Maria havia ganhado o respeito da única forma que funcionava ali com os punhos. Os anos passaram. Maria cresceu, ficou mais forte, mais técnica. Aos 16 anos, ela já era a melhor aluna da academia. Benedito falava para todo mundo. Essa menina vai longe, tem coração de leão e punho de ferro. Mas Maria sabia que talento não bastava. Em Belford Roxo, talento sem oportunidade vira frustração. Você já sonhou com algo que parecia impossível por causa de onde você nasceu? Maria sonhava em lutar profissionalmente, mas não conhecia ninguém do meio, não tinha contatos, não tinha dinheiro para viajar atrás de oportunidades. Até que um dia, um empresário do MMA apareceu na academia procurando talentos novos. Rodrigo Silva era um homem de 40 anos, baixo, calvo, que falava rápido e gesticulava muito. Ele estava montando um card de luta para iniciantes e precisava de uma mulher para completar o evento. Ela luta? Perguntou apontando para Maria. Benedito sorriu. Ela não luta, ela desmonta. A primeira luta profissional de Maria foi num ginásio de subúrbio em Nova Iguaçu. O público era pequeno, barulhento e majoritariamente masculino. A adversária era uma menina de Niterói, 3 anos mais velha, com 2 anos de carreira e 3 vitórias no currículo. Quando Maria entrou no octógono improvisado, ouviu alguns gritos da plateia. Vai, pretinha! Mostra pra essa patricinha como é que faz. Representa Belford Roxo. Ela acenou timidamente e foi para o seu canto. Estava nervosa, mas não de medo. De expectativa. O sino tocou e Maria descobriu que luta profissional era diferente de treino. A intensidade era outra. A pressão era outra. A adversária veio com tudo nos primeiros segundos, tentando intimidar. Maria levou 2 bons golpes, sentiu o gosto de sangue na boca e pensou. Agora começou. A virada aconteceu no segundo round. Maria acertou um cruzado de esquerda que fez a adversária cambalear. Avançou e finalizou com uma guilhotina. Vitória por finalização no segundo round. Quando o árbitro levantou o braço dela, Maria olhou para as arquibancadas e viu Dona Carmen chorando no cantinho. Era a primeira vez que a mãe assistia a ela lutar. Como você se sente sendo a vencedora? Perguntou o repórter depois da luta. Maria, ainda ofegante, respondeu. Sinto que estou no lugar certo. Sinto que essa é só a primeira de muitas. As vitórias foram chegando, uma atrás da outra. Maria nocauteava meninas que tinham nome, patrocínio e fama. Mas as oportunidades grandes não chegavam. Ela lutava sempre no card preliminar. Sempre contra adversárias que também estavam começando. Nunca na luta principal. Quando perguntava para Rodrigo o motivo, a resposta era sempre vaga. Calma, Maria. Sua hora vai chegar. Você precisa construir um nome primeiro. Mas Maria via meninas com menos vitórias lutando em cards principais. A diferença não era técnica, era óbvia. Em uma entrevista para um site de MMA, o jornalista perguntou: Maria, você não acha que seria mais fácil lutar numa categoria mais adequada ao seu biotipo? Maria não entendeu a pergunta. Como assim? O jornalista explicou. Você não tem o perfil físico das lutadoras que fazem sucesso. Talvez numa categoria mais baixa... Maria interrompeu. Meu perfil físico é de campeã. A categoria está certa. Vocês que estão vendo errado.
A resposta viralizou, mas não do jeito positivo. Nos comentários, Maria lia coisas como: quem essa menina pensa que é a... Tem que ter humildade. Não é assim que se conquista fãs. Ela fechou o notebook e disse para si mesma: eu não quero conquistar fãs. Eu quero conquistar respeito. Quando você precisa ser 2 vezes melhor para ter metade do reconhecimento? Maria vivia isso todo dia. Enquanto outras lutadoras ganhavam patrocínio depois de 2 vitórias, ela tinha 8 vitórias e ainda comprava o próprio equipamento. Enquanto outras apareciam em comerciais e revistas, ela trabalhava numa loja de roupas para pagar os treinos. A grande oportunidade chegou de forma inesperada. Rodrigo recebeu um telefonema de um promotor alemão. Uma lutadora havia se machucado e eles precisavam de uma substituta para lutar contra Helena Kruger no Campeonato Internacional de MMA Feminino, em Berlim. É uma oportunidade única, disse Rodrigo. Mas é contra a campeã europeia. Vai ser difícil. Maria nem deixou ele terminar de falar. Eu aceito. Rodrigo tentou explicar os riscos. Maria, Helena é outra categoria. Ela tem 15 vitórias, 12 por nocaute, é a favorita para ser a próxima campeã mundial. Pode ser perigoso para a sua carreira começar tão em cima. Maria olhou para ele e disse: minha carreira inteira tem sido perigosa. Não vou parar agora. Helena Kruger era tudo que Maria não era. Loira, alta, alemã, filha de empresários, formada em educação física com patrocínio de marca internacional e 2 milhões de seguidores no Instagram. Conhecida pelos nocautes rápidos e pelas provocações cruéis antes das lutas. Nos últimos 3 anos, ela havia humilhado publicamente cada adversária que enfrentou. Quando anunciaram a luta, a imprensa europeia riu. Uma brasileira desconhecida contra a rainha de Berlim? Helena vai acabar com isso em 5 minutos. Por que desperdiçar o tempo da campeã com essa menina? Maria lia tudo em português, traduzido pelos sites brasileiros. Cada matéria, cada comentário, cada piada. E guardava tudo para depois. A preparação para a luta durou 6 semanas. Maria treinou como nunca havia treinado na vida. Levantava às 5 da manhã, corria 10 quilômetros, treinava técnica por 3 horas, fazia musculação, treinava mais 2 horas à tarde, dormia 9 horas e começava tudo de novo. Benedito, que agora era oficialmente o técnico dela, montou um plano específico para Helena. Ela é explosiva nos primeiros rounds, mas nunca lutou 5 rounds completos. Se você conseguir levar para o 4º round, ela vai estar cansada. É ali que você ataca. Você consegue treinar sabendo que o mundo inteiro está torcendo contra você? Maria conseguia. A cada soco no saco, ela imaginava o rosto de quem duvidava dela. A cada chute, ela pensava nos comentários maldosos. A cada finalização que treinava, ela lembrava das portas que foram fechadas na cara dela. 2 semanas antes da viagem, Maria recebeu a confirmação oficial. A luta seria a principal do evento. 15 mil ingressos vendidos. Transmissão ao vivo para 40 países. A bolsa dela seria de 50 mil euros. Mais dinheiro do que ela havia ganhado em toda a carreira. Dona Carmen chorou quando soube. Filha, você tem certeza que vai dar conta? É muito longe, muita gente importante. E se você se machuca? Maria abraçou a mãe e disse: Mãe, a vida inteira me preparou para esse momento. Eu vou estar bem. A viagem para Berlim foi a primeira vez que Maria saiu do Brasil. No avião, ela olhou pela janela e pensou em tudo que tinha acontecido desde aquela menina de 8 anos que viu uma luta na TV da vizinha. Agora, aos 22 anos, estava voando para lutar contra a campeã europeia na frente do mundo inteiro. Berlim era tudo o que Maria imaginava que seria. Frio, organizado, diferente. O hotel onde ficaram hospedadas era o mais luxuoso onde ela já havia pisado. Quarto individual, banheira, televisão de 50 polegadas, café da manhã incluído. Maria ligou para a mãe e disse: Mãe, tem uma banheira do tamanho do nosso quarto. No primeiro treino aberto à imprensa, Maria chegou e viu 15 câmeras apontadas para a Helena. Para ela, apenas 2. Um jornalista alemão se aproximou e perguntou, em inglês ruim: Você sabe onde está? Sabe contra quem vai lutar? Não tem medo? Maria respirou fundo e respondeu em inglês perfeito: Sei exatamente onde estou e contra quem vou lutar. E se eu tivesse medo, não estaria aqui.
A resposta foi gravada e viralizou nas redes sociais, mas não do jeito que Maria esperava. Viralizou como piada. Brasileira se acha confiante demais. Alguém deveria avisar ela quem é Helena Kruger. Vai ser um massacre? Coitada, não sabe o que está esperando ela. Na semana da luta, a tensão estava no ar. As duas se cruzavam no hotel, no elevador, no café da manhã, na academia. Helena sempre com aquele sorriso debochado. Maria sempre séria, quieta, observando, calculando, estudando cada movimento, cada expressão, cada hábito da adversária. Helena dava entrevistas diariamente, falava em alemão, inglês e francês, sempre confiante, sempre debochada. Essa brasileira vai aprender o que é lutar no nível europeu. Espero que ela tenha seguro-saúde. Vai ser rápido, meus fãs não vão perder tempo. Maria deu apenas uma entrevista na semana. Quando perguntaram se ela tinha alguma mensagem para Helena, ela respondeu: "Tenho, mas prefiro dar pessoalmente, na luta." Até que chegou o dia da pesagem oficial, o momento mais tenso antes de qualquer luta. O ginásio estava lotado. Jornalistas, fotógrafos, fãs, curiosos. Maria chegou pontualmente às 14h. Helena chegou 15 minutos atrasada, como sempre fazia para chamar a atenção. A pesagem aconteceu sem problemas. Maria, 70 quilos certinhos. Helena, 70 quilos e 200 gramas. Teve que cortar mais 200 gramas em 20 minutos, mas conseguiu. Depois vieram as fotos oficiais. As duas subiram no palco para a foto face a face. Maria estava com uma camiseta simples do Brasil. Helena com um top dourado que brilhava sob as luzes. Elas se entreolharam por alguns segundos, o ginásio inteiro em silêncio. As câmeras disparando flash sem parar. Foi então que Helena se aproximou do microfone. Todo mundo pensou que ela fosse dar uma entrevista ou agradecer o público. Mas em vez de falar com os jornalistas, ela olhou diretamente para Maria e disse, em voz baixa, mas audível o suficiente para todo mundo ouvir: "Macaca brasileira, vai voltar para o zoológico depois da luta." O público riu. Alguns aplaudiram. Os seguranças se moveram, mas sem pressa, como se fosse algo esperado. Maria ficou parada, o olhar gelado, o maxilar travado. Ela não respondeu, não gritou, não partiu para cima. Apenas olhou bem nos olhos de Helena por 5 segundos, que pareceram 5 minutos, respirou fundo e saiu em silêncio. Nos bastidores, todo mundo esperava uma explosão. Lágrimas, raiva, alguma reação. Jornalistas correram atrás dela querendo declarações. "Maria, você vai responder? Como se sente? Vai entrar com processo?" Maria não parou para nenhum deles. Foi diretamente para o quarto, fechou a porta e ficou em silêncio. Benedito bateu na porta 1 hora depois. "Maria, você está bem? Quer conversar?" Ela abriu a porta, o rosto calmo, e disse apenas: "Estou ótima, professor. Amanhã ela vai descobrir que Son faz uma macaca quando está com raiva de verdade." O que será que passou pela cabeça dela naquela noite? Helena estava nos bares de Berlim comemorando antecipadamente com os amigos. Maria dormiu 8 horas seguidas. Acordou às 6 da manhã, tomou café, treinou leve por 1 hora, almoçou e tirou uma soneca de 2 horas, como se fosse um dia qualquer. Como se não fosse lutar contra a campeã europeia em algumas horas. Como se não tivesse ouvido o insulto que o mundo inteiro estava comentando. Mas Benedito sabia. Quem conhecia Maria sabia. Ela estava diferente, não nervosa, não ansiosa, diferente, né? Havia uma calma perigosa nela. Como a calmaria, antes da tempestade. Como um vulcão, prestes a entrar em erupção. E se você soubesse que em 4 horas tudo ia mudar? Que sua vida inteira se resumia aos próximos 25 minutos dentro de uma gaiola? Que todo insulto que você já ouviu, toda porta que fecharam na sua cara, todo não que você recebeu, tudo ia ser respondido de uma vez só? Maria sabia. E estava mais pronta do que nunca havia estado na vida. 6 da tarde, 4 horas para a luta. Maria estava sentada na beira da cama do hotel, olhando pela janela. Berlim estava movimentada lá embaixo. Carros, pessoas, vida normal acontecendo enquanto ela se preparava para o momento mais importante da carreira dela. Benedito entrou no quarto com uma xícara de café.
Como você está se sentindo? Maria virou para ele e sorriu. Era um sorriso diferente. Não de nervosismo, não de ansiedade. Era o sorriso de quem sabia exatamente o que ia fazer. Professor, eu nunca estive melhor na minha vida. Quanto vale 4 horas de preparação quando você sabe que os próximos 25 minutos vão definir quem você é? Maria começou o ritual dela. Primeiro ligou para Dona Carmen. Mãe, daqui a pouco vai começar. A senhora vai assistir? Do outro lado da linha, a voz embargada. Filha, o bairro inteiro vai assistir. Montaram um telão na praça. Todo mundo está aqui. Maria engoliu a emoção. Mãe, independente do que acontecer, eu quero que a senhora saiba que cheguei até aqui por causa da senhora. Por tudo que a senhora me ensinou. Dona Carmen chorou. Vai com Deus, minha filha, e mostra para eles quem você é de verdade. Depois da ligação, Maria tomou banho. Água morna, demorada, relaxante. Ela fechou os olhos e deixou a água correr pelo rosto. Por alguns minutos não era uma lutadora prestes a entrar numa guerra. Era só uma menina de Belford Roxo que havia chegado muito longe. 7 da tarde. Maria começou a se vestir. Calcinha especial, top, shorts de luta, protetor bucal customizado com as cores do Brasil. Cada peça tinha um significado. Cada detalhe havia sido pensado. Quando terminou, olhou no espelho e não reconheceu a pessoa que viu. Era uma guerreira. Benedito ajudou a vendar as mãos. Era um ritual quase religioso. Cada volta da atadura, cada nó, cada movimento, tinha uma precisão cirúrgica. Lembra do plano? Perguntou ele. Maria fechou os olhos e recitou. Primeiro round, estudo. Segundo round, pressão. Terceiro round, definição. Se chegar no quarto, ela está morta. 7h30. A caminhada até a arena começou. Maria saiu do hotel e viu algo que não esperava. Brasileiros. Dezenas deles na porta, gritando o nome dela. Maria, Maria, Brasil, Brasil. Eram turistas, estudantes, pessoas que moravam em Berlim. Todos ali para apoiar. Uma menina de uns 12 anos conseguiu chegar perto. Maria, eu sou de Salvador. Você pode ganhar para nós? Maria parou, olhou para a menina e disse: Não vou ganhar só para vocês. Vou ganhar para todas as meninas que já foram chamadas do que não são. A menina chorou. O trajeto até a arena durou 20 minutos. Maria ficou em silêncio no carro, ouvindo música brasileira no fone de ouvido. Ludmilla, Anitta, MC Carol. Músicas que falavam de mulher forte, de quem não abaixa a cabeça, de quem luta pelo que é seu. A trilha sonora perfeita para o que estava por vir. Quando chegaram na arena, Maria viu a fila quilométrica na entrada. Pessoas de toda a Europa que tinham vindo assistir Helena destruir mais uma adversária. Cartazes em alemão que ela não conseguia ler, mas imaginava o que diziam. Bandeiras alemãs tremulando. O som da multidão já chegava até a rua. Nos bastidores, a energia era diferente. Tensa, elétrica. Maria passou pelo vestiário de Helena e ouviu risadas, altas, música animada, conversas em alemão. No vestiário dela, silêncio. Apenas ela, Benedito e o massagista. A calmaria antes da tempestade. Maria, disse Benedito, independente do que acontecer hoje, eu quero que você saiba que sou o técnico mais orgulhoso do mundo. Você chegou aqui com as próprias forças. Ninguém te deu nada. Você conquistou tudo. Maria abraçou ele forte. Professor, hoje a gente faz história. 8 da tarde, 1 hora para a luta. Maria começou o aquecimento. Shadowboxing no espelho. Cada movimento perfeito. Cada combinação ensaiada 1000 vezes. Ela não estava se aquecendo. Estava hipnotizando a si mesma. Entrando no estado mental de predadora. O massagista trabalhou os músculos dela por 40 minutos. Pernas, braços, pescoço, costas. Cada fibra muscular relaxada e preparada. Como está se sentindo? Perguntou ele. Maria respondeu sem abrir os olhos. Estou me sentindo em casa. Às 8h40, começaram a ouvir os gritos da arena. O card preliminar tinha acabado. A luta principal estava chegando. Maria se levantou, olhou no espelho uma última vez e disse baixinho: Chegou a hora de mostrar quem manda. 8h50. O diretor do evento entrou no vestiário. Maria, 5 minutos. Você está pronta? Ela olhou para ele com aqueles olhos que agora pareciam de gelo.
Nasci pronta. A música de entrada dela começou a tocar, um funk carioca que ela havia escolhido especialmente para esta noite. As primeiras batidas ecoaram pela arena e o público alemão fez uma cara de estranheza. Não estavam acostumados com aquele ritmo, com aquela energia, com aquela cultura. Maria se levantou, respirou fundo 3 vezes e começou a caminhada mais importante da vida dela. Benedito ao lado, o Kutman atrás, seguranças na frente. O corredor até o octógono parecia não ter fim. A cada passo, o barulho ficava mais alto, mais hostil, mais agressivo. Quando ela apareceu na arena, o som foi físico. 15.000 gargantas vaiando ao mesmo tempo. Copos de cerveja sendo erguidos em protesto. Bandeiras alemãs tremulando como um mar vermelho, preto e amarelo. Gritos em alemão que ela não precisava traduzir para entender. Mas, no meio daquela hostilidade toda, Maria viu algo que a surpreendeu. Um setor pequeno no canto da arena com bandeiras do Brasil. Os brasileiros que moravam em Berlim, os turistas, as pessoas que tinham viajado especialmente para estar ali. Não eram muitos, mas gritavam como se fossem 1000. Maria acenou para eles, colocou a mão no peito, na altura do coração, e entrou no octógono. Não sorriu, não provocou, apenas foi para o seu canto, estendeu os braços para se soltar e esperou. À espera de uma caçadora que sabe que a presa está chegando. Helena apareceu 5 minutos depois. A recepção foi o oposto completo. Gritos de alegria ensurdecedores, música alta, fogos de artifício, luzes piscando. Ela entrava como uma rainha voltando para casa depois de uma batalha vitoriosa. Loira, alta, sorrindo e mandando beijos para todos os lados. Quando Helena chegou perto da grade, ela procurou Maria com o olhar. Quando as duas se entreolharam, Helena fez um gesto com a mão, coçando as axilas, imitando um macaco. A plateia explodiu em risos. Maria viu tudo. E pela 4ª vez em 2 dias, sorriu. Um sorriso que gelou o sangue de quem entendeu. Você já sentiu o momento exato em que a raiva se transforma em combustível puro? Maria fechou os olhos por 3 segundos. Quando abriu, não era mais a menina de Belford Roxo. Não era mais a lutadora que havia sido subestimada a vida inteira. Era uma força da natureza prestes a ser libertada. O locutor começou as apresentações. Ladies and gentlemen, apresentando primeiro, do Canto Azul de Berlim, Alemanha. A arena explodiu. Helena acenou, dançou, provocou. Quando gritaram o nome dela, o teto quase voou. Helena the Destroyer Kruger. E do Canto Vermelho, do Rio de Janeiro, Brasil. Vaias ensurdecedoras. Maria não se moveu. Ficou parada como uma estátua, olhando diretamente para Helena. Maria Furacão Alves. O apelido tinha sido criado pelos jornalistas brasileiros. Ela nunca havia gostado. Mas naquele momento fazia todo sentido. O árbitro chamou as duas para o centro. Bruce Müller, alemão, 50 anos, uma das maiores autoridades do MMA europeu. Senhoras, vocês conhecem as regras. Lutem limpo, sigam minhas instruções. Protejam-se o tempo todo. Toquem as luvas e voltem aos cantos. Helena estendeu a mão com desdém, como se estivesse fazendo um favor. Maria tocou as luvas rapidamente e voltou para o canto sem dizer uma palavra. Helena gritou algo em alemão que fez a plateia rir novamente. Maria não reagiu, nem estava entrando na zona. Benedito deu as últimas instruções. Primeiro round é de estudo, não se precipita, observa tudo. O jeito que ela se move, os golpes que ela prefere, as aberturas que ela dá, deixa ela se mostrar. Deixa ela gastar energia com provocação. Maria acenou. Estava pronta. O sino tocou. A guerra começou. Helena saiu como um furacão, punhos voando em todas as direções, chutes baixos cortando o ar, gritando a cada golpe conectado ou defendido. Ela queria impressionar logo no começo, mostrar superioridade, mostrar por que era a campeã, mostrar por que aquela brasileira não deveria estar ali. Maria esquivava, bloqueava, recuava, mas não revidava. Apenas estudava. Observava o padrão. Helena atacava sempre em sequências de 3 golpes. Direto, gancho, chute baixo. Depois provocava. Gritava. Vem, macaca! Vem lutar comigo!
O público gritava junto, batia palmas, incentivava. Nos primeiros 2 minutos, Helena conectou 3 bons golpes. Um direto que acertou o nariz de Maria. Um chute na coxa esquerda que fez um som seco. Um gancho no corpo que tirou o ar dela por 2 segundos. Maria sentiu todos, encaixou todos, mas não mudou a expressão. Continuou se movendo, esquivando, calculando. Helena estava confiante demais. Baixando a guarda depois de cada combinação, esperando aplauso da plateia, comemorando antes da hora. Maria guardava cada abertura, cada momento de desatenção, cada segundo de vulnerabilidade. No 3º minuto, Maria começou a responder. Um jab rápido no nariz de Helena. Seco, certeiro, sem aviso. Helena parou por um segundo, surpresa. Levou a luva ao nariz e viu sangue. Olhou para Maria com uma expressão que não tinha antes, confusão. O público ficou em silêncio por 3 segundos. Era a primeira vez que Helena sangrava numa luta em casa. A primeira vez que alguém havia tocado nela de forma significativa. O silêncio durou 3 segundos. Depois voltaram a gritar, mas agora com um tom diferente, de nervosismo. Maria acertou um chute baixo na coxa direita de Helena. Um som seco ecoou pelo ginásio. Helena mancou ligeiramente, mas disfarçou. Sorriu forçadamente para a plateia e gritou de novo. "Isso é o melhor que uma macaca faz?" Maria não respondeu. Acertou outro chute na mesma coxa. Mais forte, mais preciso. Helena cambaleou. Você ouve o som do medo chegando numa arena? É um silêncio estranho, como se 15.000 pessoas prendessem a respiração ao mesmo tempo. Foi isso que aconteceu quando Helena cambaleou. Por 2 segundos, todo mundo entendeu que algo estava diferente. O sino tocou. Fim do 1º round. Helena foi para o canto respirando pesado. Olhou para a plateia e forçou um sorriso, mas qualquer um que entendesse de luta sabia. Ela tinha perdido o round. Estava sangrando. Estava mancando. Estava preocupada. Maria foi para o seu canto calma, respirando normalmente. Benedito enxugou o suor do rosto dela e sussurrou. Perfeito. Exatamente como treinamos. Ela está nervosa. A perna direita dela está comprometida. Continue assim. Agora é hora de aumentar a pressão. Como é que você mantém a calma quando 15.000 pessoas querem ver você perder? Maria bebeu água, limpou o suor dos olhos e olhou para as arquibancadas. Por um segundo procurou o setor brasileiro. Eles estavam lá, gritando, cantando, acreditando. Era tudo que ela precisava. O sino tocou para o 2º round. Helena mudou a estratégia. Tentou levar a luta para o chão, agarrar Maria contra a grade, usar o peso e a força. Mas Maria tinha treinado judô desde criança. Sabia se defender. Escapou de todas as tentativas de queda. E a cada escape acertava um joelho nas costelas de Helena. Sons abafados de dor começaram a sair da boca da alemã. Pequenos gemidos que o microfone do octógono captava e transmitia para o mundo inteiro. Helena estava sentindo dor. Estava sendo quebrada por dentro, pedaço por pedaço. Helena estava frustrada, né? Não conseguia finalizar, não conseguia derrubar. E estava levando dano em lugares que doíam. A coxa direita dela estava vermelha dos chutes, as costelas doloridas dos joelhos, o nariz inchado do jab. Ela olhou pro corner dela e fez um gesto de não sei o que fazer. No meio do 2º round, Helena perdeu a paciência. Veio com tudo, sem técnica, apenas raiva. Jogou punches selvagens, tentando conectar o nocaute de qualquer jeito. Maria esquivou de todos como se estivesse dançando. E contra-atacou com precisão cirúrgica. Direto na boca do estômago. Helena dobrou ligeiramente, a plateia começou a ficar inquieta. Não era assim que deveria estar acontecendo. Helena deveria estar dominando, nocauteando, humilhando. Mas estava sendo dominada, sendo quebrada, sendo humilhada. Maria sentiu a mudança no ar. O barulho estava diferente, menos confiante, mais preocupado, mais ansioso. Ela acertou um uppercut no queixo de Helena que fez a cabeça dela balançar para trás violentamente. O público alemão gemeu coletivamente.
Era o som de quem está vendo o impensável acontecer. Helena tentou uma última investida desesperada nos últimos 30 segundos do round. Correu em direção a Maria com os punhos voando, sem defesa, sem técnica. Maria deu um passo para o lado, como um toureiro esquivando de um touro ferido, e acertou um gancho de esquerda na têmpora de Helena. As pernas da alemã tremeram. Ela quase caiu. Segurou na grade para não desmaiar. O sino tocou e salvou Helena de um possível nocaute. Ela foi para o canto cambaleando, sendo amparada pelo Kutman. O técnico dela gritava instruções em alemão, mas Helena parecia não escutar. Estava olhando para Maria com uma expressão que não tinha antes. Medo puro. Você fica mais 3 rounds se sabe que cada minuto que passa te deixa mais perto da vingança? Maria olhou para Helena no canto oposto. A alemã estava cuspindo sangue no balde. As pernas dela tremiam. O nariz estava inchado. Ela estava quebrada fisicamente. Mas mais importante, estava quebrada mentalmente. Terceiro round. Helena entrou diferente, mais cautelosa. Sem gritos, sem provocações, sem aquele sorriso debochado. A torcida tentava animar, mas o som estava forçado. Artificial. Todo mundo no ginásio sabia que algo fundamental havia mudado. Maria aumentou o ritmo. Começou a pressionar para frente, a tomar o centro do octógono. Acertou 3 jabs seguidos no nariz já machucado de Helena. Sangue espirrou na grade. Helena tentou responder, mas os punhos dela pareciam mais lentos, mais pesados. A confiança tinha ido embora. Um chute na costela esquerda fez Helena gritar de dor pela primeira vez na luta. Um som que cortou o ginásio como uma sirene de ambulância. A plateia ficou em silêncio por 5 segundos inteiros. Era o som de uma campeã sendo destruída. Maria não parou. Acertou outro chute na mesma costela. Helena se protegeu instintivamente e abriu a guarda do rosto. Foi aí que Maria viu a abertura. A oportunidade que tinha treinado 1000 vezes. Helena estava com a mão esquerda protegendo as costelas, a direita baixa demais, o queixo completamente exposto. Maria plantou o pé esquerdo no chão, girou o quadril com toda a força que tinha no corpo, e lançou um cruzado de direita que viajou 15 centímetros e chegou como um martelo de Thor. O punho dela conectou no queixo de Helena com um som que ecoou por toda a arena. Helena caiu para trás como se tivesse levado um tiro de canhão. Os olhos viraram, os braços ficaram moles, o corpo desabou no chão do octógono como um saco de cimento. As 15.000 pessoas ficaram de pé ao mesmo tempo, não para comemorar, mas para tentar entender o que tinha acabado de acontecer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 15.000 bocas abertas, 15.000 expressões de choque absoluto. O som mais alto da arena era o da respiração de Maria, que ficou parada no centro do octógono, olhando para Helena caída. O árbitro nem precisou contar. Correu para Helena, checou os olhos dela, acenou para os médicos. Nocaute técnico. Fim da luta. Maria havia nocauteado a campeã europeia no terceiro round, na frente da casa dela, na frente do mundo inteiro. Quanto tempo leva para 15.000 pessoas processarem que acabaram de testemunhar um milagre? Uns 10 segundos foi o tempo que levou para a primeira pessoa começar a bater palmas. Uma pessoa. Depois outra. Depois mais 3. Em 30 segundos, o mesmo público que a vaiou estava aplaudindo de pé. Maria não comemorou imediatamente, ficou ali, parada, olhando para Helena sendo atendida pelos médicos. Só quando viu que a alemã estava consciente e bem, ela ajoelhou no centro do octógono, olhou para cima e chorou. Não de tristeza, de alívio, de orgulho, de realização. Helena acordou 3 minutos depois, levantou com a ajuda dos médicos, ainda tonta, e olhou ao redor tentando entender onde estava. Quando viu Maria sendo entrevistada, parou, esperou a entrevista terminar e se aproximou. Por alguns segundos, elas se entreolharam em silêncio. 2 guerreiras que tinham acabado de se enfrentar na batalha mais importante das vidas delas. Helena baixou a cabeça e disse baixo: "Desculpa pelo que eu falei ontem. Você mereceu ganhar, você é uma campeã de verdade." Maria hesitou. Olhou para a mão estendida de Helena, depois para o rosto inchado dela, e apertou a mão, não por perdão, por respeito próprio, por saber que estava acima daquilo, por saber que tinha provado seu ponto da única forma que importava.
A entrevista pós-luta foi transmitida ao vivo para 40 países. O repórter alemão, que no começo da semana tinha duvidado se Maria sabia onde estava, agora falava com ela como se estivesse entrevistando uma deusa da guerra. Maria, o que passou pela sua cabeça quando ouviu o insulto na pesagem? Maria olhou diretamente para a câmera, com o rosto ainda suado, o cabelo grudado na testa, o nariz ligeiramente inchado, e respondeu com a voz mais firme e calma que já tinha usado na vida. Passou tudo o que a gente passa quando nos chamam do que não somos. A raiva, a tristeza, a revolta. A diferença é que eu não devolvo com palavras. Eu devolvo com vitória. Eu devolvo provando quem eu sou realmente. A frase viralizou em 15 idiomas antes da entrevista terminar. Em 2 horas, tinha 5 milhões de visualizações. Em 12 horas, tinha 15 milhões. Jornais do mundo inteiro estamparam na capa: a luta que calou o racismo. Brasileira responde preconceito com nocaute histórico. O uppercut que ecoou pelo mundo. Mas a história estava só começando. Nos dias seguintes, Maria recebeu convites de todas as maiores promotoras do mundo: UFC, Bellator, One Championship, ofertas milionárias, contratos de patrocínio com marcas globais, convites para programas de TV nos Estados Unidos, Europa, Ásia. O telefone dela não parava de tocar. Empresários, jornalistas, produtores de filme queriam contar a história dela. Marca de roupas esportivas ofereceu um contrato de 5 anos. Marca de suplementos queria ela como embaixadora mundial. 3 dias depois da luta, ao embarcar de volta para o Brasil, Maria foi recebida no aeroporto de Berlim por algo que nunca esperava ver. Alemães, centenas deles, segurando cartazes em português. Obrigado, Maria. Você nos ensinou respeito. Berlin loves Maria. Perdão pelo que aconteceu. Uma menina alemã de uns 8 anos conseguiu chegar perto dela. Falou em inglês. Maria, desculpa pelo que falaram para você. Você pode me ensinar a ser forte como você? Maria se ajoelhou, ficou na altura da menina e disse: Você já é forte. Só precisa acreditar nisso. No avião de volta para o Brasil, Maria olhou pela janela e pensou em todas as meninas que naquele momento estavam sendo chamadas de macaca, de inferior, de incapaz em algum lugar do mundo. Pensou na mãe em Belford Roxo. Pensou no primeiro técnico que duvidou dela. Pensou em Helena caída no octógono. Pensou no som daquelas 15 mil pessoas aplaudindo de pé. Quando o avião pousou no galeão, Maria desceu e viu algo que nunca vai esquecer pelo resto da vida. O aeroporto estava lotado, milhares de pessoas. A maior recepção que um atleta brasileiro já tinha recebido voltando de uma competição internacional. Tinha gente que tinha viajado de outros estados só para estar ali. Crianças faltaram aula, adultos faltaram trabalho, mães trouxeram filhas pequenas, professoras trouxeram alunas inteiras. Mulheres que tinham ouvido os mesmos insultos a vida inteira e agora tinham uma campeã para chamar de sua. Maria subiu num palanque improvisado no saguão do aeroporto. Olhou para aquela multidão e sentiu o peso da responsabilidade. Ela não era mais só uma lutadora. Era um símbolo. Era esperança. Era prova de que é possível sim responder o ódio com grandeza. Ergueu o cinturão de campeã europeia, que Helena havia entregado para ela depois da luta, e disse apenas uma frase que ecoou por todo o aeroporto. Hoje quem rugiu fui eu, mas a força veio de todas nós. O grito que se seguiu foi ouvido em Copacabana. Foi ouvido em Belford Roxo. Foi ouvido em toda a favela, em toda a periferia, em todo lugar onde uma menina um dia foi chamada de macaca e guardou aquilo para transformar em força. 6 meses depois, Maria inaugurou o Instituto Maria Alves em Belford Roxo, um centro de treinamento gratuito para meninas da periferia. Academia completa, nutricionista, psicólogo, aulas de inglês, preparação escolar. Tudo custeado pelos contratos milionários que ela havia assinado. No dia da inauguração, Helena estava lá. Tinha viajado da Alemanha especialmente para o evento. Trouxe uma doação de 50 mil euros para o Instituto. As duas se abraçaram na frente das câmeras, cercadas por 200 meninas de Belford Roxo que agora tinham um lugar para treinar. "Por que você veio?" perguntou um jornalista para Helena. Ela sorriu e respondeu: "Porque Maria me ensinou que ser forte não é humilhar ninguém,
É levantar todo mundo junto. Hoje eu estou aqui para levantar junto. Hoje, 3 anos depois, o Instituto já formou 80 lutadoras profissionais. 30 delas já são campeãs estaduais. 10 lutam internacionalmente. 3 estão no UFC. E todas carregam uma lição que aprenderam com Maria. Quando te chamam do que você não é, responda sendo quem você realmente é. Quando fecham uma porta na sua cara, abra 10 para quem vem atrás. Para quem você vai abrir a porta que um dia fecharam na sua cara? Maria abriu para todas as meninas que um dia foram chamadas de macaca, de inferior, de incapaz. E mostrou que o rugido mais alto não sai da garganta. Sai da vitória, sai da dignidade, sai da resposta que você dá não com palavras, mas com resultados. A história de Maria prova uma coisa que o mundo precisava aprender. Chamaram de macaca. E ela respondeu com o som mais alto que existe, o da justiça sendo feita com os próprios punhos. O som de 15 mil pessoas que aprenderam a respeitar, o som de milhões de meninas que agora sabem que podem lutar de volta. Se essa história tocou você, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo. Que porta você vai abrir para quem vem atrás? No próximo vídeo você vai conhecer o jogador brasileiro que foi expulso de um estádio europeu por causa da cor da pele e voltou como técnico da seleção que o humilhou. Uma vingança ainda mais doce.